Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre o sistema cardiovascular, tá? O sistema cardiovascular é um dos mais importantes do nosso corpo humano, porque é ele que mantém todas as células vivas e funcionando. Basicamente, é o sistema responsável por fazer o sangue circular, levando oxigênio, nutrientes e hormônios, e recolhendo o que o corpo não precisa mais. Sem ele, nenhuma parte do corpo receberia energia, e a gente não conseguiria sobreviver nem por alguns minutos. Então, entender como ele funciona é entender o que mantém a vida em movimento. Esse sistema é formado por três partes principais: o coração, vasos sanguíneos e o sangue. Eles funcionam como um time super organizado. O coração é o motor, os vasos sanguíneos são os caminhos e o sangue é o que carrega tudo o que o corpo precisa. Enquanto o sangue circula, ele distribui oxigênio e nutrientes para as células e recolhe o gás carbônico e outras substâncias que precisam ser eliminadas. O coração é um órgão pequeno, mas com uma força impressionante. Ele fica entre os pulmões, ligeiramente voltado para o lado esquerdo e trabalha sem parar, batendo cerca de 100.000 vezes por dia. Por dentro, ele é dividido em 4 partes, chamadas câmaras, que funcionam como salas de entrada e saída do sangue. Essa divisão é o que permite que o sangue rico em oxigênio nunca se misture com o sangue que precisa ser oxigenado. Dentro do coração existem pequenas estruturas chamadas válvulas, que funcionam como portas automáticas. Elas abrem e fecham no momento certo, garantindo que o sangue siga sempre na direção correta. Se uma dessas válvulas não funcionar bem, o sangue pode voltar para onde não deveria, e isso afeta todo o processo de circulação. O coração trabalha num ritmo constante, alternando momentos de contração e de relaxamento. Quando ele se contrai, o sangue é bombeado. É a fase chamada de sístole. Quando relaxa, ele se enche de sangue novamente. É a diástole. Tudo isso é coordenado por impulsos elétricos naturais, gerados dentro do próprio coração, que fazem que as contrações aconteçam na ordem certa. É como se o coração tivesse seu próprio sistema elétrico, que garante que ele bata sozinho sem depender da nossa vontade. Esse slide é um exemplo que eu coloquei de sistema de condução elétrica, né? Que é o nó sinoatrial, que fica em cima do átrio. Tem o nó atrioventricular, que fica no ventrículo direito. E tem os feixes, né? Que tem as fibras também, que eles ficam em volta do coração mesmo. Que é eles que dão o impulso mesmo ali da contração. O sangue faz um caminho completo dentro do coração antes de ser distribuído pelo corpo. Primeiro, o sangue pobre em oxigênio chega pelo lado direito do coração e vai para os pulmões, onde ocorre a troca gasosa. O sangue libera gás carbônico e absorve oxigênio. Depois, esse sangue volta ao coração, agora oxigenado, e é enviado pelo lado esquerdo para todo o corpo. Esse processo acontece o tempo todo, e é ele que garante que todos os nossos órgãos recebam o oxigênio necessário para funcionar. Agora, para entender como o coração consegue manter esse ritmo perfeito, a gente precisa falar sobre o potencial de ação, né? Que é a base elétrica de todo batimento cardíaco. O potencial de ação é uma mudança elétrica rápida e controlada, que acontece na membrana das células do coração. Essas células, chamadas cardiomiócitos, usam o movimento de íons, principalmente sódio e potássio e cálcio, para gerar e transmitir esses impulsos elétricos. Cada batida do coração começa quando um grupo especial de células localizadas no nó sinoatrial gera um impulso elétrico espontâneo. Esse nó funciona como um marca-passo natural do coração. O sinal elétrico se espalha pelos átrios, fazendo com que eles se contraem e empurrem o sangue para os ventrículos. Depois, o impulso passa pelo nó atrioventricular, que retarda o sinal por um breve momento. Esse pequeno atraso é fundamental, tá? Porque permite que o sangue complete o enchimento dos ventrículos antes da contração. Em seguida, o sinal desce pelo feixe de His e se espalha pelas fibras de Purkinje, alcançando todo o músculo ventricular. Nesse instante, o cálcio entra nas células musculares, permitindo que elas se contraiam e o coração bombeia o sangue. Após isso, o potássio sai das células, o cálcio é retirado e o coração relaxa novamente, voltando ao seu estado de repouso. Esse processo inteiro dura menos de um segundo, mas é o que garante a contração coordenada e rítmica do coração, batimento após batimento.
Quando o potencial de ação é alterado, por exemplo, por falta de oxigênio, desequilíbrio de sais minerais ou uso de certos medicamentos, o ritmo cardíaco pode ficar desorganizado, causando as famosas arritmias. Por isso, o controle elétrico é tão essencial quanto o bombeamento mecânico. Como, por exemplo, nessa imagem que dei agora, né? Que é um batimento irregular, que é a última fase lá, que ele mostra essa arritmia, né, que acontece no coração, por causa desses probleminhas, assim, envolvendo esse sistema elétrico. Agora, a pressão arterial, né, é a força que o sangue exerce contra as paredes das artérias durante a circulação. Ela é controlada por dois sistemas principais, né, o sistema nervoso autônomo, que ajusta a frequência e a força dos batimentos conforme a necessidade do corpo, e o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que atua de forma mais lenta, controlando o volume de sangue e o equilíbrio de sais e líquidos. Manter a pressão dentro dos valores normais é fundamental para evitar sobrecarga no coração e danos aos vasos sanguíneos. E agora, eles falam que até o normal é 12/8, né? Hoje em dia é 12/8. O sangue é um tecido líquido formado por plasma e elementos celulares. O plasma é a parte líquida que transporta nutrientes e hormônios, e as hemácias carregam oxigênio, os leucócitos defendem o corpo contra infecções e as plaquetas ajudam na coagulação. Esses componentes trabalham juntos para manter o corpo equilibrado e protegido. Por exemplo, a plaqueta, ela ajuda a parar o sangramento, né? Quando você tem um machucado ou um corte ali aberto. Além de transportar substâncias, o sangue também regula a temperatura corporal e o pH do corpo, distribuindo calor e mantendo as condições ideais para as reações químicas que nos mantêm vivos. Ele também atua na defesa e na cicatrização, mostrando como é essencial para a homeostase, que é o equilíbrio interno do organismo. Que é esse exemplo, né, do pH, que ele mesmo se ajuda, né? E o corpo possui também dois tipos de circulação, que é a pequena circulação, que leva o sangue do coração aos pulmões e de volta, e a grande circulação, que distribui sangue oxigenado do coração para o corpo todo, né, que é quando vem dos pulmões. Esse sistema é chamado de circulação dupla e completa, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração, e cada ciclo sem se misturar, por causa do septo intraventricular, né? Isso garante maior eficiência no transporte de oxigênio e no funcionamento dos órgãos. Porque, literalmente, né, ele é o mais importante, na minha opinião. E o sistema cardiovascular é, sem dúvida, um dos mais complexos e fascinantes do corpo humano. Ele une os componentes mecânicos, químicos e elétricos, né, como eu falei, e todos funcionam em perfeita harmonia. E eu fico chocada até agora, né? Porque é tão estranho você falar do seu próprio coração, mas enfim, é isso. E espero que tenha gostado. Beijos.